primeiro encontro da Casa de Religião esse semestre. Nós já tivemos outros encontros bem produtivos, onde nós discutimos o autoconhecimento, as estratégias de autoconhecimento. Nós tivemos o curso de tanatologia, tivemos, na verdade, 2 edições do curso de tanatologia. E faz o convite que a gente vai oferecer agora no comecinho de julho, a nova turma de tanatologia. Se vocês tiverem interesse, é aberto ao público, direcionado especificamente para os professores, alunos e comunidade de modo geral. Se vocês tiverem interesse, depois a gente conversa no intervalo ou depois do nosso encontro aqui, certo? Hoje nós vamos apresentar o Cine Cuidado, uma parceria do projeto Casa de Religião e da Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual. Nós já tivemos também outras edições do Cine Cuidado, voltado para as questões mais da relação terapêutica. E esse semestre nós vamos fazer 3 séries de encontros do Cine Cuidado, falando especificamente de religiões. Hoje a gente vai falar sobre religiões espiritualistas. Entre elas a gente escolheu para o debate aquilo que é mais próximo da nossa cultura, né, que é o Espiritismo, a Umbanda e o Candomblé. A gente vai assistir 3 vídeos curtos, rápidos, em média meia hora cada vídeo, então a gente tem o que? 1h30 de vídeos, e depois a gente abre para os debates. A gente tem 3 convidados: o Bernardo Lima Andrade, que é adepto do Espiritismo, né, graduado em História pela UES, e tem o Marcos Prado, que é conhecedor, pesquisador e sacerdote da Umbanda, né? E tem o Leno, que é militante e adepto do Candomblé, que ele está vindo, parece que teve um probleminha com engarrafamento, mas está chegando. Então a gente vai assistir os vídeos, e depois dos vídeos a gente abre para o debate. Se vocês tiverem algum interesse, anotem aí, as meninas têm papel, se vocês tiverem, anotem a curiosidade, interesse, dúvida, a partir dos vídeos. E os palestrantes vão estar atentos também aos vídeos para esclarecer talvez coisas que mereçam aprofundar, que mereçam algum esclarecimento, tá bom? Desde 2009, em especial, comecei a fazer alguns trabalhos como palestrante espírita. Não tem muito tempo que eu sou espírita, só desde 1997, conheci o espiritismo ainda criança, sou de berço católico, de família de pai e mãe católico, mas aí nós conhecemos a doutrina e desde sempre já me identifiquei e comecei essa caminhada. Vou iniciar fazendo bem sucintamente um resumo histórico, digamos assim, da doutrina e da chegada dessa doutrina ao Brasil. Em primeiro lugar, exatamente colocando por que nós espíritas não nos identificamos como religião. É evidente que se o cara do censo do IBGE bater na tua porta e perguntar qual a tua religião, você vai dizer, eu sou espírita, e aí vai constar como religião. Mas por que nós nos autodeclaramos doutrina, ou seja, nem seita nem religião? Porque o espiritismo nasce na França, então nasce dentro de um pensamento positivista, iluminista, científico, e ela não adota posturas ritualísticas, litúrgicas, posturas de hierarquia sacerdotal, como foi colocado aqui nos 2 vídeos de Umbanda e Candomblé. Claro que para quem não conhece, ora, tudo mexe com o espírito, é a mesma coisa, e não é. São 3 vivências de maneira diferente através das suas práticas, mas um comum, claro, é exatamente esse acesso à espiritualidade. Esse intercâmbio entre o que a gente chama de mundo material e mundo espiritual. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento muito forte em comum. A questão do medianeiro, ou seja, do médium, aquele que exatamente é o recebedor dessa entidade espiritual, mas como foi muito bem colocado aqui, e o Leno já começou a explicar, você tem 2 religiões de matriz fortemente africanas e uma doutrina que nasce de um pensamento europeu. Hoje diminuiu muito, mas realmente assim, ao longo da história,
Se tem outro elemento muito comum, é o preconceito. Agora, eu jamais colocaria a doutrina espírita no mesmo nível de Umbanda e Candomblé, como o nosso amigo aqui falou. O preconceito contra essas duas é infinitamente maior. Por quê? Porque está associado a uma cultura negra que foi escravizada por 350 anos. O espiritismo, ele nasce dentro de uma cultura, além de europeia, branca, elitizada, culturalmente muito farta, e chega no Brasil dessa maneira. O engraçado é que pouca gente sabe disso, mas o primeiro centro espírita que vai surgir oficialmente no Brasil, em 1865, é justamente em Salvador, né, uma das principais capitais negras do Brasil. Mas não chega por baixo, chega por cima, no sentido de que é uma elite que vai absorver. Por quê? Porque essas obras vão chegar ainda em francês, né? Você está vivendo o momento do final de Brasil Império, onde dentro da história, aí eu vou pedir um pouquinho de licença a vocês, sem querer ficar muito chato, né? Que é exatamente a minha área, eu sou professor de História, e a gente vai ter um movimento chamado de Belle Époque, que é uma incorporação de uma cultura principalmente francesa. O Brasil tem uma historicidade, uma ligação histórica com a França muito grande, inclusive dentro do pensamento acadêmico. As maiores universidades brasileiras, Unicamp e USP, por exemplo, são fundadas por franceses, são fundadas por pensadores franceses. Então, dessa maneira, essa elite em Salvador, Kardec não é inventor do espiritismo, né? Nós costumamos dizer que ele é o codificador, ou seja, ele é o compilador. Não existe uma religião, uma doutrina de Kardec, é uma doutrina de espíritos, porque foi dado exatamente por entidades espirituais. E quem é Allan Kardec? Allan Kardec, para começar, é um pseudônimo, não é o nome de batismo dele. Ele é um francês, nascido em 1804, falava 5 línguas, tinha diversas profissões, era um cientista da época. E aí um fenômeno muito comum na França e em toda a Europa, de maneira geral, fenômenos ditos mediúnicos, em especial de mesas girantes. O nome pode parecer absurdo, mas era o que acontecia. Nos altos salões de Paris, simplesmente as grandes famílias se reuniam para ver as mesas se mexerem e falar. E Kardec vai ser criado exatamente dentro desse pensamento cientificista. Ele é chamado por um amigo, Roger Chartier, e diz assim: olha, está acontecendo um negócio, você já ouviu falar o que é? O fenômeno das mesas girantes. Ele disse: o que é isso? Olha, as mesas estão conversando com as pessoas. Ele disse: isso não é possível. Cientificamente isso não é possível. E é exatamente a partir do empirismo, de uma observação científica, que ao longo de 5 anos ele vai participar de diversas reuniões, se convencer de que, por um princípio óbvio, quer dizer, toda causa inteligente tem que ter um efeito inteligente. Então, se a mesa está respondendo perguntas lógicas, existe alguma força inteligente atuando sobre isso. Dessas observações e dessas diversas reuniões, são centenas de reuniões, ele vai, ao longo de perguntas e respostas, codificar uma doutrina. E essa doutrina é codificada em 18 de abril, de 1857, através do Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo ele é codificado basicamente em cima de 5 obras. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma nova interpretação do Novo Testamento. Aí você pergunta e diz assim: então o Espiritismo se baseia na Bíblia? Não, porque o nome é Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. É uma nova interpretação, uma nova no sentido de que ele procura dar uma racionalidade. Então, depois do Evangelho, você ainda tem a Gênesis do céu e inferno, e aí, quando ele morre, obras póstumas, ele funda uma sociedade espírita, mas veja o nome da sociedade espírita: Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Então, ele procura desassociar exatamente ao caráter religioso, que é predominantemente católico. Agora, o engraçado é que quando você, por exemplo, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação desse Novo Testamento baseado em comunicações mediúnicas, supostamente psicografadas por diversos espíritos, muitos delas são assinados. E aí, quando você vai ter assinado, vai ter nome de padre, de monge, de cardeal, de uma série de coisas. Então, personalidades que em vida teriam sido ligados à Igreja Católica, mas que no mundo dos espíritos vão participar exatamente dessa codificação. Então é exatamente por isso que a doutrina não é religião. Ela vai estar associada muito mais a um pensamento filosófico, científico, racionalista,
Então, Kardec não é que ele vá menosprezar, mas ele vai procurar tirar a roupagem do ritual. Eu acho que mesmo se alguém aqui não seja, por exemplo, ligado a nenhuma religião, fica muito claro que o ritual é uma vivência interior da sua religiosidade. Então, nesse sentido, o Espiritismo, apesar de não ter ser uma religião, ele tem um caráter religioso. Se a gente parar para pensar na questão da palavra religare, ou seja, a religação com o teu elemento interno, a religação com a tua consciência crística, a religação com aquilo que há de mais sagrado e divino no interior de cada um. E ao mesmo tempo o caráter de educar consciências, né? Educar, educere, aquilo que se tira para dentro num pensamento muito socrático. Né? O próprio Kardec vai considerar, por exemplo, dentro da filosofia, Sócrates um precursor do Espiritismo. Então veja, isso aqui é somente uma pincelada, mas se a gente fosse aprofundar, a gente veria Kardec associando o pensamento espírita também à corrente de pensamento filosófico humano. Essa doutrina chega ao Brasil, como eu já falei, por essa ligação acadêmica entre a academia brasileira, a academia francesa, e a nível de curiosidade, o movimento espírita brasileiro tem no Ceará duas figuras fundamentais, que primeiro, talvez mais conhecida a nome de uma avenida aqui, Adolfo Bezerra de Menezes, porque é nascido aqui, mas radicado no Rio de Janeiro como senador da República, se declara publicamente espírita, é um dos primeiros presidentes então ele vai ajudar a fundar a FEB, Federação Espírita Brasileira, e um outro, até hoje considerado um dos maiores oradores espíritas de todos os tempos, que é o Viana de Carvalho, cujo professor, que já foi presidente da FEEC, Federação Espírita do Estado do Ceará, professor Luciano Klein, é um dos seus biógrafos oficiais. E aí é muito interessante porque hoje em dia, por exemplo, muita gente usa a terminologia espírita kardecista. Né? Quando surge o espiritismo, não se pode falar em espiritismo kardecista, por quê? Porque é uma neologia, ou seja, uma palavra nova criada por Kardec. Né, que foi membro da Academia Real de Ciência Francesa, e na gramática francesa lhe atribuem a criação de aproximadamente 150 verbetes em língua francesa. Entre elas, palavras como espiritismo, como ser espírita. O que é que vai acontecer? No início do século XX, havia uma lei na República Velha, onde na nossa primeira Constituição, nós aqui no Brasil tínhamos uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. E todas as outras não oficiais eram perseguidas. Acontece que, em especial, a maçonaria, juntamente com o movimento espírita, que vai adentrar muito forte nas camadas mais altas da sociedade, passa a contar com uma espécie de conivência do poder público. E aí, como o meu colega aqui já mostrou, a perseguição religiosa às doutrinas, aos pensamentos afrodescendentes sempre foi muito violento. E se você acha que foi violento hoje, é porque talvez você não conheça o que era há 120 a 150 anos atrás. As pessoas, algumas delas, e nós temos relatos disso, inclusive no jornal, eu fui aluno do professor da UES, professor Marcos Diniz, que tem a tese de doutorado, onde ele vai investigar, especial aqui no Ceará, né, exatamente a relação entre espiritismo, maçonaria, umbanda, candomblé, dentro de uma sociedade eminentemente católica. Então você tinha pessoas que eram agredidas, que eram assassinadas no meio da rua, além, claro, do preconceito racial. Então uma das maneiras de você também tentar burlar o poder do Estado, o poder público, era exatamente utilizar-se da nomenclatura centro espírita. E que até hoje você encontra. No candomblé eu não sei, porque realmente eu não conheço, meu colega pode falar melhor. Mas na Umbanda é mais comum você encontrar a nomenclatura de centro espírita alguma coisa. Você vai chegar lá, não é? Céu, né? O centro espírita de Umbanda, e aí o nome, né? Muitas vezes fazendo referência a uma entidade, aí começou-se a diferenciar, não, eu sou espírita kardecista, não, aqui é um centro espírita de Umbanda, só que, apesar desses elementos comuns, nós temos muitas diferenças agora. E aí foi um tópico, não sei se dá para aprofundar aqui agora, a gente pode... Oi? Já está chegando o meu tempo, a gente pode até aprofundar mais, porque o preconceito também não é só externo, não. E aí eu posso falar... como espírito, o preconceito do espírita, muitas vezes aos centros
de Umbanda e Candomblé é muito forte, é extremamente enraizado. Porque, como eu já falei, também a questão do preconceito, da segregação racial, econômica, o espiritismo ao longo da história do Brasil, ele vai sempre estar associado às classes mais altas. Hoje não é mais assim, até porque, de maneira muito resumida, como é que funciona um centro espírita, quem assistiu o vídeo aí com atenção deu para perceber. Basicamente, você tem os encontros de palestras públicas, você tem os chamados TS, tratamentos espirituais, que também é aberto ao público, você tem as reuniões doutrinárias de estudo, aí são realmente as pessoas que, poxa, eu gostei e quero conhecer mais profundamente o Espiritismo. Se matricula num curso regular, que também é gratuito, chamado ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e talvez o que mais marque, né? Acho que não existe centro espírita que não tenha o chamado trabalho assistencial, né? Principalmente em comunidades carentes. Esses trabalhos basicamente são os trabalhos de evangelização infantil, de jovens, trabalhos com idosos e os sopões que são muito comuns também, né? Os trabalhos caritativos, trabalhos assistenciais. Então, basicamente é isso. Eu vou passar a palavra aí, depois a gente procura aprofundar um pouco mais. Boa tarde. Meu nome é Marcos Prado. Conheci a Umbanda, eu sou sacerdote Umbanda da nação Molocô. Sou um sacerdote, né? Zelador de santo. Fui obrigado, entre aspas, a ser. Sou um palestrante, já essa é a terceira universidade, afora lojas maçônicas. Sou mestre maçom, ex-venerável de loja. O amigo aí citou Bezerra de Menezes, que era maçom, Allan Kardec era maçom, Viana de Carvalho era maçom, todos esses grupos. Eu também me orgulho de fazer parte da maçonaria, como disse, já fui venerável de loja, sou maçom atuante e sou zelador de santo. Nasci tremendamente numa família estritamente católica, quando for 6 horas da noite, todos estavam tirando o terço, e principalmente hoje, que é dia de Nossa Senhora de Fátima, consequentemente dia dos Preto Velhos, dentro da nossa querida Umbanda. Como eu vi aí atentamente o lendo, realmente aquela Umbanda lá é uma Umbanda que pouco se vê no estado do Ceará, do Paraná. Eu estive recentemente dando uma palestra na Unispar, na Universidade Estadual do Paraná, em novembro, na Semana da Consciência Negra. Lá eu conheci o Pai Maneco, que é um grande terreiro, faz um grande trabalho. Lá existe centros de pesquisas, estudos, quer dizer, os meninos lá estão tocando bem. Bem, acontece que eu, como quase todas as pessoas, adentrei a Umbanda problemas espirituais, quando tinha 13 anos. Eu vou fazer 55. E conheci a Umbanda, que eu acho que dentro do estado do Ceará, apenas 10% chegaram ou da Bahia ou de algum outro estado, feitos no orixá, ou raspados, ou catulados. Porque quem nasceu aqui, quase todos nasceram daquela Umbanda tradicional, que você entende o que eu vou falar, aquela Umbanda pé no chão, aquela Umbanda catimbó, você sabe disso. E graças a Deus depois houve a consciência dos irmãos umbandistas em procura do orixá, do fundamento. Aí todo mundo apareceu feito, graças a Deus. Eu nasci na Umbanda daqui, pé no chão, por um senhor amazonense, e tive que ir a Belém do Pará, Janja, tive que ir a Belém do Pará fazer, me catular, porque ele deve ser raspado e catulado, eu sou catulado. Foi recolhido numa casa lá no bairro dos Telégrafos, na nação Molocô. É uma nação também que veio da África, dos mundos quiocos, nação Banto e etc. Mas isso é muito mais. Nós vamos falar lá na frente se houver tempo. Eu estou só dando um resumo como eu cheguei na Umbanda tão católica. Foi por visões, foi por perturbações aos 13 anos. Entendeu? Aí tive que desenvolver nessa Umbanda, bater o pé no chão, ou catimbó, que o catimbó é do Recife, o uso de cachimbo. Quando fui a Belém, conheci primeiro, bati muito aqui em Fortaleza, fui da casa de Maria Luísa, que era uma pseudo-casa de Almolocô, saudosa Maria Luísa, e aí fui para Belém, que ela era de Belém, da mãe Aldair, mas eu conheci o Baumi lá. Eu não tinha condições financeiras para fazer o determinado santo. Mano. Então, o que acontece diante disso tudo? Nada é o acaso. Daí eu comecei a minha pesquisa muito novo, eu digo, eu vou estudar, eu quero conhecer,
Eu não sou melhor do que ninguém. Qualquer um daqui da sala, em qualquer assunto, em qualquer aspecto, pode se aprofundar e ser conhecedor. O que falta em nós, umbandistas cearenses, é a confiança no outro, é a cultura. Infelizmente, os irmãos umbandistas do estado do Ceará, alguns, que hoje está bem melhor, se chegar um determinado adepto de outra religião, coloca ele no bolso por falta de conhecimento e cultura. A Umbanda, o Candomblé, o Molocô, é linda, tem liturgia. E o que tem de errado, infelizmente, somos nós, eu posso estar nesse meio, são os próprios umbandistas, porque quem é que diz assim, você, moça, tem um namorado, você nunca vai dizer ao seu pai e sua mãe, meu namorado é umbandista. Não pode, porque na hora seu pai vai dizer, coisa do diabo. Infelizmente, é homossexual, tem que tocar na ferida, essa é a verdade. Porque fizeram essa coisa, é de negro. O preconceito, por falta de quê? De conhecimento, de cultura. Ninguém passa a liturgia, é o que vê, é o que escuta. Então não há um aprofundamento, entendeu? Eu ainda hoje tenho uma identidade secreta perante a minha família. Eu tenho um nome também, como vocês viram no último filme aí, que é o Molocô, também dá seu nome à minha nação. Aquela Iaô, que agora o meu nome é esse, etc, etc. O Lemos sabe disso, entendeu? Então, quando aqui tinha um programa chamado, eu não lembro, era alguma coisa da Ruanda, dia de sábado, que era das Casas Ruanda, e eu dei muita entrevista nesse programa com meu nome em africano. É por aí. Aí comecei a estudar. Era o programa do João Oxóssi. Sim, do Joãozinho, que era o João Tutu, o antigo João Tutu. Depois foi que ele conheceu o Monoiá e virou João de Oxóssi. Graças a Deus, tá? Bem, no começo, isso foi em 1987, 88. Eu fiz o Orixá em 1983. Foi muito esse programa no final do Zé Alberto. Zé Alberto Baixinho. Mas você não tem muito. Bem, então é por aí que se tira o que eu quero dizer. Você há de convir comigo que quase todos nós do estado do Ceará nascemos na Umbanda chamada Catimbó, Umbanda Pé do Chão. Não tem ninguém que passe, não. Zé Negreiro, João Paulo, desse povo. Eu conheço os antigos. Hoje, graças a Deus, são tantos que eu não conheço. Não há tempo. A gente vai ficando velho, tendo filhos, né? Tem essa coisa toda. Bem, só para dizer uma coisa a vocês. Comecei essas pesquisas pelo Maranhão, Bita de Barão, Belém, Piauí, Minas Gerais, que era o berço na época do Amolocô, o maior percussor do Amolocô foi o Tata Tancredo da Silva Pinto. Tive o prazer de conhecer muito novo na casa de Maria Luísa, a tia Leiva, no Vale do Amanhecer. Tive o prazer de conhecer Mãe Estela de Oxóssi, lá na Bahia. Conheço muito pouco do Candomblé, tinha que estudar para aprender alguma coisa, mas sei, tenho um fanatismo pelo Mãe Aninha, por Mãe Senhora, por Menininha dos Cantuais, são as raízes que existem do Candomblé no Brasil, não é verdade? Lá o bate-folha e vai. Enfim, então, gente, o que eu tenho aqui para dizer hoje, a minha pouca experiência, eu agora em julho, dia 27 de julho, graças a Deus, vou fazer 40 anos de Umbanda, ou desse universo espiritual. Já estou pedindo aposentadoria, como eu costumo brincar, entendeu? Agora, o que eu posso dizer? Eu vi, durante esses anos, uma evolução, não posso dizer que não. Alguns, infelizmente, ficaram para trás, porque não quiseram. O que o nosso umbandista do Ceará, estou falando bem do Ceará, é que o Leno Bernardo é pai de santo, o pai do santo, ele é alto, porque ele tem uma hierarquia, mas o Bernardo nunca vai chegar para o Marcos e dizer, rapaz, você pode me ajudar nisso aqui, porque ele tem a patente dele. Ou então ele vai dizer, eu sou Ogã, tal, eu sou Babalorixá, tal. Minha gente, a vida é um aprendizado, nunca ninguém vai deixar de aprender. Eu estou aqui hoje não porque eu sou bambambam, eu
estou aqui hoje, que eu pesquisei muito tempo. Agora, aquele ali, eu vou encostar nele, que eu quero aprender alguma coisa com ele. E com certeza, o que ele tiver de errado, de torto e do mundo, eu quero saber Eros. São segredos, são axés. E cada pai de santo, pai do santo, mãe do santo, Yalorixá, Babalorixá, Oluó, tem o seu axé. É a fé. O importante é a fé. Marcos, existe. Agora a caminhada para você encontrar essa existência e o seu tempo é você. O maior tempo é você, é o seu corpo, é sua mente. Esse é que é o maior tempo. Durante esses anos de pesquisas, esses anos de mediunidade, o que eu tenho a dizer, um pouco quando me pergunta, agora, eu não sou dono da razão. A razão pode ser a minha, mas não é a dele. Ou qualquer pessoa pode contestar. Agora, conhecimentos e liderança não se põe, se adquire. Que eu bato sempre na tecla onde me chamam, é que a falta dos umbandistas do Ceará é o conhecimento, é o estudar, saber a fundo a liturgia. Dentro do estado do Ceará, quando começou o candomblé, eu acho que eu vi aqui, tinha um senhor muito conhecido do candomblé, ele tinha ido da África, ele era Oluó, depois veio o Del, que o Del eu conheci, não tinha intimidade, tinha um amigo e uma amiga que foram filhos do Del, foram feitos do Del, e depois apareceu o Ovassi, eu só fui na casa do Ovassi em candomblé. Agora, como eu disse a vocês, minhas pesquisas foram pelo Maranhão, Belém do Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Foi onde sempre eu caminhei, sempre pesquisava, anotando, entendeu? Muita vontade de fazer um livro, mas não nasci com esse dom de escritor, não é? Mas tem muitos casos e causos, umbandistas e espirituais. Também tive o prazer de conhecer dois Dr. Fritz, o Edson Queiroz, que já faleceu, que era um médico pernambucano, fez cirurgia em amiga minha. Conheci também um Fritz aqui no Alexandre, no Maranguape, que era um rapaz novo. Andei muito em mesas espíritas, e andei na União Espírita, que era na Cristão Gonçalo, Orlando Boys, aquela... Então eu acho que meu ciclo espiritual, e essa eu acho minha curiosidade e pesquisa, eu me sinto satisfeito, não me sinto o melhor, sinto que ainda tenho que aprender, mas fui atrás, fui em busca de fundamentos, fui em busca da verdade, não é da minha verdade, não é da minha verdade, porque não é possível que a pessoa chega e diga assim, olha, você aqui quem é? Eu sou a Mãe Maria, eu sou a Avó Maria. Sejam todos invenção, sejam todos mentira. Aquela entidade, aquela energia existe. Existe, gente. Não creiam em mim, creiam nessa energia. Agora, infelizmente, em todo e qualquer canto, existem os fraudadores. Você encontrar essa entidade, oh glória, que bom. Mas graças a Deus eu estou muito satisfeito. Antes de começar aqui o debate, eu tinha falado do Bernardo, uma coisa que ele é muito curioso, eu gostei muito também. Ela, a mãe dele, me fez, mas para que precisa tantas essas guias, a bengala, né? Para chegar ao divino, entrar em sintonia com o divino e etc, fatuar, coisa e tal. Olha, eu digo o seguinte, são ferramentas que essas entidades, já desde o costume de outras encarnações, ou vindo da própria Mãe África, essa guia significa o quê? São esses colares, ou esses brajás, significa o elo seu orixá, o elo seu guia, a energia que está ali. E, apesar de hoje eu vivo muito triste, mas não posso combater, né, de chegar numa loja de um banco, desce ali aí da chuva, joga no pescoço e pronto, tá aqui, aquela beleza. Mas é isso, fé, ninguém se discute a fé. Eu não posso chegar lá no Juazeiro e dizer que o Padre Cícero era político, era ruim, eu vou sair de lá o quê? Corrido. Eu saí, eu disse.
sair corrido. Então é por aí as coisas, entendeu? Então, Bernardo, só a título de um pouco de instrução, são ferramentas. Aquela fumaça do cachimbo da vovó, você pode crer que ali tem vibrações energéticas e que você, às vezes, seus olhos não enxergam, tá entendendo? Que ela está naquela cura, é como os passes que vocês lá, espíritas, dão. Aquela fumaça tem, mas isso não atrapalha se esta avó quiser vir aqui agora, sem cachimbo, sem guia. É por aí. Sabe o que é? Existe muita fantasia. Existe também muita, sabe o que? Se você não tem luz, você não pode dar luz. Você dá o que você tem. Ou seja, você repassa o que você aprendeu, ou certo ou errado. Entendeu? Quantas e quantas casas durante essa minha vivência pelo mundo, se você chega numa casa de um bandista, de um banda, aí você diz, olha, você está com trabalho. Qual foi aqui uma pessoa que chegou numa casa, num terreiro que não tinha um trabalho? Se ninguém foi, mas a gente que conhece um pouco sabe, chegou no terreiro, você tem um trabalho. Se não desmanchar, vai morrer amanhã. Não é mais ou menos assim? É sim. Aí você desmancha o trabalho. O pai de santo chega para você, ou a pseudo-mãe de santo, e diz o seguinte: meu filho, o que é que você faz na vida? Eu sou advogado, tenho um escritório, então você tem que desenvolver, porque senão você vai ficar doido. E você, ela coloca ali no pé. E em nome da fé, que nós brasileiros somos o povo de mais fé do mundo. E nós estamos ali pela fé. Nós não estamos errados, não. Quem está errado é ela. Aí aquele trabalho que você fez para desmanchar, ela disse, meu filho, a mulher lá descobriu, tem que fazer outro. E aí os trabalhos se acabam. De repente você vai ficar sem mazela, sem macumba nenhuma. Mas aí já entra outro estágio. Você tem que desenvolver. E haja você a rodar, né? Roda o homem, olha a gíria, que é mais ou menos assim, roda o homem. E o homem nada. Que a mediunidade em si não só se consiste em incorporar. Foi dado lá no vídeo do Espiritismo, por exemplo, o Leno pode muito bem não incorporar, não virar no orixá dele. E pode só ser um ogã de corte, pode ser um mão de alfá, mas não, como o Espiritismo. Se vê, se escuta, se psicografa, se incorpora, mas dentro dos terreiros de Umbanda, a maioria tem que... Quando vê que não tem nada, o que ela diz? Seu caboclo é fulano de tal. Ele está nas suas costas. Você tem que incorporar. Tem que bater o pé no chão. Entendeu? O Leno, com fé, recebeu o caboclo fulano de tal. Bateu o pé no chão. Mas o Leno foi feito daquela forma. O que o Leno pode poder dar ou repassar para a humanidade? Mesmo que ele seja uma pessoa boa. Aquilo que você... O Leno lá sentiu a vibração da entidade. Ele sabe como é a incorporação barra vento, a semi-incorporação. Você não sentiu nada. Então você vai passar para o outro nada. Não é culpa sua. Concordam comigo ou estou errado, TV? Eu acho que... Encerre Pronto, tempo. A palavra candomblé significa união, festa, e é bantu. É uma língua bantu. E você vai encontrar a mesma denominação em outras manifestações em outros países que ainda tem negros. Por exemplo, na Argentina você não encontra afrodescendência, e houve um processo de higienismo. Índio lá e negro foi aniquilado. E aí o que é que acontece? No candomblé, essa palavra candomblé, ela como proposta sociocultural apenas no Brasil. Lembra, proposta sociocultural, você tem que falar de religião. Entenda, a religião emana de um povo. Para você ser um povo, para você ser judaico, cristão, você precisa ter um povo judeu e um povo cristão. Para eu ser de candomblé, de origem iorubá, eu preciso ter um povo iorubá que fala a língua iorubá, que veste a roupa iorubá, que come a comida iorubá, que acredita nas divindades iorubanas. Para eu ser do povo banto, eu preciso que o povo banto entenda, é uma língua mata, que aí é por língua, iorubá, banto, piuê. E o povo banto é o Congo, Muxicongo, Cambinda, que dá origem à tradição desse outro.
que nasce no Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, para o Pará e chega no Ceará. Eu conhecia essa senhora que veio, que trouxe para o Ceará. Conheço, eu sou amigo da filha da neta dela, que ainda mora aqui, que é de Anção. Até os dois filhos dela fizeram samba lá na casa do rapaz, lá no Bom Jardim, do Valdo. O Valdo da Anção. Aí o que é que acontece? Você entende que também tem uma perspectiva de uma construção identitária. Língua, alimento e divindade. Lendo, orixá é a mesma coisa que caboclo? Eu sou de origem iorubana. A palavra orixá é de origem iorubana, significa guardião da cabeça. O caboclo é uma divindade ancestral brasileira. Hoje transcende. Essa semana passada eu estive em Brasília, eu sou do Conselho Nacional de Políticas Culturais, eu sou do segmento de cultura afro-brasileira. Eu nem sei se eu sou, não tenho mais Ministério da Cultura, né? E lá, semana passada, tem uma palestra do Ismael por Deus lá na outra UFC, e ele me mostrou uma filmagem da Umbanda em Portugal e um caboclo marujo português. Isso. Transcendemos. E esse caboclo, ele diz, não, eu tive no Maranhão, ele dá nome, dá local, eu achei lindo, não é isso? Aí você diz assim, mas ele teve vida material. No orixá não teve vida material. Nós acreditamos numa construção para se ter uma fé, se tem uma retórica. Né? Então, assim, nós acreditamos nos versos sagrados de Ifá, que é uma divindade que tem 256 olhos, não tem boca para falar. E essa divindade, vocês encontram algumas informações, tem um livro escrito em espanhol, chama-se Assim Disse Ifá, porque o Brasil, ele continua mantendo a tradição oral. Tem muita coisa escrita, mas o segredo, a coisa mais profunda, os cubanos codificaram bastante, a gente não. A gente resolveu só transferir no conhecimento do cotidiano, porque é família. Essa tradição oral. É família. Sou eu, a minha esposa, meus filhos, e aí vai. Minha mãe, meu irmão, meu avô, meu tio, na minha casa de Candomblé em Salvador, mãe de santos, netos delas, e tal. Eu chego lá por conta do Ceará, né? Eu tenho relações com o Etinho, que veio muito na casa do Novato. Eu conheci o cara que veio fazer o primeiro seu Belarmino, primeiro Candomblé aqui, chega em 65. Mas antes tem resquício de Candomblé aqui, mas é um Candomblé que é batuque, que sai daqui, que vai para o Rio Grande do Sul com a charpeada, né? Mas volta nessa construção. Lendo o que é um orixá. Orixá é uma divindade que vem em Ouru, que não é para lá, é para cá. Nós acreditamos em 9 mundos, tá? Cada mundo tem um pedaço. Nós acreditamos que Exu comeu tudo que tinha no Orum, comeu tudo que tinha no Ipó, comeu tudo que tinha no Ibalé, comeu tudo nos 9, veio vinho. E a mãe de Exu fez um ebó, uma oferenda, ele comeu essa oferenda e vomitou tudo que tinha comido em todos os outros mundos aqui. Então, assim, na Terra temos tudo que tem nos outros mundos. Só que os outros mundos estavam à frente anos-luz, que é mais ou menos o que o Espírito diz. Existe um local que é pé e de lá se traz informações para cá. Todas elas são muito próximas, as informações são as mesmas. Mas entenda, o orixá, ele faz parte da minha gênese. O meu orixá, eu sou filho de Oxóssi, da primeira divindade da casa, Oxô, Ossi, o grande feiticeiro caçador, aquela pessoa que gera o alimento, aquela divindade gera o alimento. E elas foram deificadas, vieram do Orum, vieram do céu, por determinação de Olodumare. E essas divindades chegaram aqui e nos produziram dentro da essência que aquela senhora fala, que o Bejana não é ela dá, não, mas Babá Jalê, ele tira da gente fragmentos do elemento de cada isso é liturgia, isso é fé, dogma. Eu acredito por acreditar, faz parte da minha cultura. Por isso eu sou de povo de terreiro, tá? E aí está na minha essência, na minha gênese. Ele é elemento da natureza. Já o Tupinambá, a Preta Velha, a Mãe Maria Congo, o Pai Joaquim de Angola tiveram vida material, se encantaram
dentro desta mística que é o Brasil, afro, indígena, hindu, budista, em que a Umbanda absorve tudo isso, que é a religião brasileira, dentro dessa construção de identidade. E aí há um diferencial, né? Há alguns humanistas mais antigos que não têm muito discernimento, ou melhor, conhece, mas não consegue dialogar, tem uma explicação muito simples. Parece fútil, parece banal, uma explicação de criança, mas às vezes facilita para a gente dialogar. Quando a mulher lida com a vida, que é a Umbanda com a morte. Muito superficial. Mas é mais ou menos isso, porque eu quero cultuar Oxóssi, eu vou amar, eu vou a árvore. Né? A Umbanda deles também tem, mas eu tenho que cultuar o meu preto velho com 200 almas. E aí vai. Lendo, por que vocês são povos? Realmente é porque o Lula botou um decreto, certo? São 6040 de 2007, que reconhece aproveitando o discurso da OIT, o 69, diz que nós somos povos tribais, que nos reconhece como povos comunidades tradicionais. Mas é muito mais pelo que a gente vive. Você não é de candomblé só quando você bota os seus signos em cima de você. Você é de candomblé quando você acorda e você tira seu afofi e você bota o seu pé no chão e você mojuba o seu primeiro ancestral, que você tira as suas orações, que você amanhece o dia e diz Olojoni, Ojubaô, Ingênio, Chorodum Mererami, Bieremiroba, Olodum Mariaxé, Olodum Mariaxé, Olodum Mariara Deliciou. Eu estou pedindo aquele dia que me dê um bom dia. Eu estou reverenciando a minha cabeça aos meus ancestrais. E aí eu levo o meu dia seguindo os meus costumes sociais, as minhas relações culturais, a forma com que eu me alimento, os meus tabus tribais, a minha indumentária. Eu tenho que me travestir, a realidade é essa, como um homem branco. Mas quando eu estou na minha comunidade, no meu Iriaxé, no meu Abassá, no meu Iuê, na minha comunidade, no meu povo, com o meu povo, eu posso vestir a minha roupa, eu posso comer a minha comida, eu posso estar com os meus, e aí estar ligado, interligado, umbilicalmente com o meu divino, que é o elemento da natureza. Então assim, é muito mais do que apenas a religião. É muito mais do que apenas a religião. Nós dizemos que ser de terreiro é usar da palavra de Exu, porque Exu é tudo que a boca come. Lembra o que é Exu? Exu é uma divindade que vem de uma palavra, que é construída a partir de uma outra palavra que significa Exu, esfera, movimento, comunicação, fecundação. Lembra, você está fazendo o que agora? Dentro da minha cultura, da minha liturgia, nós estamos tendo um ato sexual, eu estou fecundando o vídeo de vocês. Eu estou produzindo conhecimento, vocês estão escutando, eu estou provocando uma coisa chamada ofo, encantamento. Eu estou encantando vocês, porque nesse exato momento todos vocês estão olhando para mim. E quem faz isso é Exu, o comunicador, o Avanju, que vai na frente, o que não tem, o que é atemporal. Exu mata o pássaro amanhã com a pedra que jogou ontem. Ele é o dono do falo, é o dono do chifre do poder, ele é o dono e é representado como um título de terra, que o homem branco chega em África e vê aquele pênis ereto, vê aquele chifre, não pergunta se o rapaz mandou no Zé Walter, mas vê aquele montículo de terra e acha que é o diabo. Coitado. E nem é. Exu é Madé, Exu é criança, Exu é porta-voz, Exu é divindade. O que você pede e ele faz. Eu gostei quando o senhor colocou da maldade, porque o pessoal nos associa a ações demoníacas. Nós não acreditamos nessa divindade. Esta divindade não faz parte do nosso panteão. Não existe uma divindade suprema, superior, extremamente boa. Até o nosso Deus, ele é colérico. Ele fica com raiva, a picuinha dele. Nós somos. Não. E não existe uma divindade maço, sistema. Não. Ele é o pai, mãe, assexuado ou lutumar. E todos os outros são filhos. Construção familiar.
Daí a hierarquia. Lendo, o que é uma Iá ou Orixá? Iá, Orixá. Senhora, mãe, minha mãe, guardiã do segredo, dos guardiões da cabeça. Iá Orixá, significa isso. É quem detém o conhecimento. É a Iá-Olodê, a líder dos caminhos. É quem tem a ligação. É o matriarcado, a construção dessa identidade é uterina. Nós acreditamos que nós nascemos na Terra e todos os mundos eles são interligados, e essa Terra é um embadu, é uma cabaça, é um útero, é produção de vida. E essa vida é uma vida ancestral. E isso ancestral está vivificado dentro de você, dentro do seu inconsciente. E que quando nós cantamos, tocamos os atabaques, sabe, dançamos em sentido anti-horário, festejamos, nos alimentamos, vivemos o cotidiano, esse seu ancestral aflora dentro de você e ele é divinizado com um nome litúrgico, com uma posição social. Lendo, o que é que tu faz enquanto organo? Eu sou o tocador e o cantador. Eu canto em língua mater, eu toco os atabaques. E faz o que isso? Nós nos religamos ao religar, a função é essa. O tambor representa o falo, o som que sai dele é a fecundação, e aí a esposa, o iniciado, o neófito, ele como é que eu posso dizer para você? Ele é fecundado e ali se ativa o ancestral que está dentro de você. Lembra como é que vocês recriam essa relação com o ancestral? Elementos da natureza devem ser cultuados na natureza. Quando a gente bota uma comida no meio da rua, não é porque a gente quer sujar a natureza, mesmo porque tudo que o povo do candomblé utiliza é biodegradável, é barro, é alimento, e aí vai. Hoje a gente está com uma campanha muito... Raposo? Um minutinho só para... Tá, então, hoje a gente já está discutindo isso, inclusive isso, a questão da preservação ambiental para a preservação ancestral. Mas eu queria dizer que as informações desse vídeo são muito boas. As pessoas que estão aqui são extremamente inteligentes. Aquele senhor é uma pessoa que, pelo discurso dele, eu conheço muito parente dele, não é pouco, por sinal, hoje o Alves, que é seu parente, eu acho que deve ser seu sobrinho, ele está dando uma palestra que nós estamos fazendo num momento que chama-se, todo ano a gente faz, Semana para Verde de Aruanda. Eu não sou de Umbanda, sou de Candomblé, mas existe um movimento político umbandista, porque nós estamos organizados justamente, e eu faço parte do coletivo cultural de matriz africana Ibilé. Então são duas coisas que acontecem. Ibilé significa tradicional. E aí a gente tem duas coisas, está acontecendo no Cuca hoje, eu vou para lá daqui. E amanhã nós estamos fazendo uma atividade, nós temos um Museu Afro, que fica no Almirante Tamandaré, tá? Que fica na casa de Mãe Valéria do Uendé. O nome da casa dele é Axé Omotifé, que é para rimar e ficar tudo bonito. Omotifé significa filhos que nasceram do amor. Né? E lá tem um Museu Afro, e amanhã tem uma atividade. Eu acho que muito mais do que falar, mas eu não sei se eu posso fazer isso, mas quem tem boca fala o que quer. Quem não quiser escutar, dá para ouvir. Amanhã nós temos atividade às 17 horas, lá com esse museu, com uma casa, uma comunidade, a comunidade vai abrir as portas para receber as pessoas. Quem quiser me contactar, eu estou à disposição, vou deixar o número, o telefone, eu vou estar lá. Quem quiser dizer, eu vou recebê-los com o maior prazer do mundo. E quem quiser ver o que a gente discutir aqui, ou quiser levar essa discussão para lá, para abordar, o senhor esteja convidado, eu vou estar lá. Não é minha casa pela Bahia, mas como eu sou um articulador cultural, eu sou do Conselho Estadual de Cultura, Cultural do Brasil, eu só sei fazer isso. Eu lembro do trabalho com o quê? Eu sou historiador. A minha função é essa, minha pesquisa é terreira, não tem outra. Né? E eu trabalho com tambor, maracatu, risado, essas coisas. Cordilheiro. de macumba. Macumbeiro. E eu construo tambores, eu faço essas coisas, eu vivo tudo que o terreno me deu. Mas como articulador cultural, eu estou com o meu povo. Então assim, eu vou estar lá, vou sair daqui, vou para o Idoí de Anão, que acaba agora às 6 horas, e vou estar lá também amanhã, se vocês... Tá? Obrigado. Aqui no Ceará, essas questões de espiritismo, umbanda, o candomblé é mais distante da gente, né? Assim, culturalmente. Mas aí o Leno fica à vontade pelo conhecimento dele para responder. Mas tem a questão mesmo do bem e do mal, né? A questão que foi feita muito nos filmes, a questão da caridade foi muito ressaltada, né?
E aí eu falo como leigo da cultura, aí, assim, a caridade, para mim, só está relacionada, ou só estava relacionada até então, que eu já mudei minha perspectiva muito antes de tudo isso aqui, mas, pelo menos no imaginário da minha infância, a caridade está ligada ao espiritismo e a maldade ao candomblé ou à macumba. Então, a gente via, por exemplo, pessoas que frequentavam a igreja, né, comungavam, inclusive, e para fazer as maldades, né, entre aspas, iam lá no terreiro. E cria-se, na verdade, uma ideia deturpada de tudo isso, né? Mas acho que a grande dificuldade é nós pensarmos que há pessoas que não vão para a igreja, que não vão para outros lugares, que são de fato umbandistas, são de fato fiéis daquela cultura, daquela religião, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, porque tem a ver com preconceito, né? Tem a ver com a história dos trabalhos, né? Das encruzilhadas, ser sempre coisas ruins que fizeram com alguém. Então, assim, eu lembro que as pessoas tinham até medo de tocar, né? Ou de destruir aquilo porque podia trazer algum mal para si. Pode falar. Como eu tinha colocado, né, exatamente pela doutrina do ser uma religião, ela não é ligada a nenhum tipo de ritualística e simbologia, imagem. A doutrina espírita não tem isso. Não é só a questão do culto de imagem que eu estou me referindo, como a gente conhece dentro das maiorias das igrejas cristãs, mas você não tem representatividade desses planos espirituais ou do divino através de uma simbologia religiosa. E eu vou exemplificar com duas, talvez, das mais famosas frases de Kardec, seu codificador, que diz o seguinte: no dia que a ciência conseguir provar algo diferente do espiritismo, fique com a ciência. E a verdadeira fé é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Num livro eu falei que da codificação foi feita em cima de 5 livros, mas assim que ele termina a codificação, na verdade, entre ela, ele escreve um livro chamado O que é Espiritismo, que é literalmente um livro de apresentação para aqueles que queriam conhecer a doutrina no período. E logo no início ele vai definir o Espiritismo como a ciência dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, com o mundo material. Então, eu só quero destacar exatamente mais uma vez como esse aspecto filosófico, científico é muito forte. Então aí eu entro exatamente na tua resposta. Há muita, sim, como eu falei aqui, o preconceito do espírita, e eu me sinto à vontade de falar, porque eu sou frequentador do Grupo Espírita Paulo Estevão, que não é só o maior grupo espírita do Ceará, está entre os 10 maiores do Brasil em número de frequentadores. E mesmo assim, essa visão ainda é muito presente, em pleno século XXI. Por quê? Porque o Leno deu aqui um exemplo de uma simbologia ligada ao Exu, da Exu, que é o falo e o chifre, e por um imaginário judaico-cristão, onde é que isso está diretamente associado ao demônio. Não tem como fugir disso. Quando você vai, por exemplo, para a simbologia mais esotérica dentro da maçonaria, Baphomet ou Baphomet, também está associado ao imaginário do diabo. Então, o que acontece exatamente é que a nossa cultura mais cristã, ortodoxa, conservadora, faz exatamente essa mistura. Como a gente não conhece, a gente tende a exatamente a entender aquilo que a gente não conhece com preconceito. E aí, quando eu vejo, inclusive, lá dentro dos grupos que a gente tem a oportunidade de coordenar, eu sempre uso a frase de talvez o maior médium espírita do Brasil, Chico Xavier. Ele dizia: o preconceito é feito da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. A gente desconhece, a gente tem preconceito. A questão da sacralização, realmente eu não entro, porque eu não conheço, e eu vou deixar aqui para os meus 2 colegas, mas a sua visão realmente ela não está errada. Quer dizer, há muita gente que pensa que sim, dentro dos terreiros são espíritos menos evoluídos, e aí em centros espíritas seriam as chamadas mesas brancas, espíritos mais evoluídos. Hoje isso está mudando um pouco. Por quê? Porque as próprias manifestações de linhagens, como por exemplo de índios, caboclos, pretos velhos, elas são hoje mais comuns e mais abertas dentro de centro espírita. Então isso aos poucos vai
digamos assim, modificando esse imaginário popular. É algo que vai realmente levar tempo. Mas, e aí concluo também com uma ideia que é muito presente dentro da doutrina, que é a questão da evolução. Só preciso lembrar, como eu falei, se o Livro dos Espíritos foi codificado em 1857, uma década antes estava sendo lançado a principal obra de Darwin. Então esse pensamento positivista, evolucionário, também é muito presente dentro do pensamento espírita. Então o mais evoluído acaba estando associado à questão da civilidade em relação ao branco europeu. A visão é eurocêntrica, sim senhora. Vou fazer um exemplo, tentar ser rápido no exemplo do negócio do bem e do mal. O mal não é nosso, não é negro, o mal é branco. Por quê? Porque veja só, eu sou de terreiro, a senhora é cristã e o meu amigo é neopentecostal. Nós estamos disputando um emprego, um monte de gente, sobrou nós três, nós vamos lá, faltou um dia, no outro dia vão dar a resposta, é o emprego da sua vida. Para viajar, para curtir, para trabalhar e ainda ser feliz. Aí eu vou lá no meu terreiro, converso com a minha mãe de santo, ela me dá um monte de erva, aí eu faço meus trabalhos, acendo minha vela, boto minha comida, etc e tal. A senhora vai na sua igreja católica, acende sua vela. A senhora vai, faz suas promessas, começa com o seu padre, ele tira uma novena, uma trezena, uma viagem, a senhora faz seu ritual. Ele vai na igreja neopentecostal, a igreja toda imposta a mão, faz a reza, a oração, o pastor ordena a Deus que ele vá fazer isso, e ele vai e faz. Se ele ganhar, é porque ele foi um agraciado da palavra divina do pastor em relação a ele e a Deus. Se a senhora ganhar, é porque Deus escutou as suas preces e o seu sacrifício através das novenas, das trezenas e milhares, foram a sua bênção. Se eu ganhar, é porque eu fiz macumba. Preconceito. A maldade está dentro do homem. O divino está ali. E como ele é uma criança, como ele é um comunicador, como ele é a pessoa que vai falar, é o pedido que você faz. Então está dentro do seu coração. Em relação à sacralização, eu gostaria de dizer para a senhora, para nós de Candomblé, nós que somos povos de terreiro, o alimento é sagrado. A senhora come folha, verdura, alface. Para eu pegar uma folha na natureza, eu tenho que pedir licença, cantar um encantamento para ela poder deixar ela para retirada. Inclusive o coentro e a cebolinha. Tá? Então assim, se eu tenho que me alimentar como o judeu, como o hebraico, como o muçulmano, eu tenho um sacerdote específico para a sacralização do animal e um ritual próprio. Porque o meu animal, a senhora assistiu Avatar, aquele filme que tinha aquele azulzinho, aquela coisa toda, eu não posso tirar a vida do meu irmão, porque o galo é meu irmão, sem perguntar a ele se ele deixa. Para isso eu vou orar. Existe o Medinho de Ogum, que é o jogo de busca que todo mundo conhece. Existe o jogo de Ogum, existe o jogo de Orobô, existe o jogo de Orobá, existe o jogo de 15, que são oráculos que a gente consulta o divino. E aí eu pergunto àquele animal: você me deixa transferir a sua energia vital para o meu sagrado e aí você poder virar alimento para o meu povo? Se ele disser que não deixa, eu não vou sacralizar aquele alimento. Mas se ele disser que sim, eu vou sacralizar, e aquele alimento, ele não vai para a geladeira, ele não vai para o freezer, ele não vai dar sadia, ele não vai morrer, ele vai ser tratado. As partes que vão para a natureza, para o divino, são separadas, são as pontas, a cabeça, a ponta de asa, e patas, e o restante vira alimento para a minha comunidade. Leno, vocês matam 50 bois, 60 bodes, 2.500 galinhas, botam no freezer, que é para aguentar alimento. Não, a gente entenda. Se o divino disser, hoje vocês vão sacralizar uma cabra, aquela cabra vai servir de alimento para 50 pessoas. 50 pessoas. Ou mais. Se eu sacralizar um boi, aquele boi vai virar alimento para 200, 300 pessoas. Se eu sacralizar uma galinha, vai ser um alimento para 100 pessoas. Eu não tiro a vida do animal por tirar. Aquela galinha que o povo bota nos alvos e dá com farinha no meio da rua. Existem certas situações em que a natureza precisa também se alimentar. E nós acreditamos que a natureza, em dado momento, solicita que parte do alimento da gente retorne para ela. E aí nós arrumamos presentes. Vão flores, vão outros alimentos,
E aí vai para a natureza. Que natureza é essa? Vai para a água, vai para a mata. E os animais ali irão se alimentar. E aquilo vai se tornar adubo para que dê continuidade àquela coisa. Mas isso não acontece com frequência. Mesmo porque não é essa a perspectiva do alimento dentro da comunidade tradicional brasileira. E a gente precisa levar tudo. Então, quando vocês passarem por uma diversidade, aquela que você diz tem trigo, tem isso, tem um trem passando, nem sempre aquilo ali é maldade. Ali não é como você disse, aquilo é feitiço, magia, né? Porque o ser humano, por exemplo, o católico, o evangélico, aquilo ali não é um feitiço, não é uma magia negra, que você especificou a palavra, você foi bem categórico de a magia negra. Nem sempre magia negra. E vou te falar uma coisa, esse pouquinho tempo que eu conheço, magia negra ninguém vai deixar encruzilhada, não. Eu vou oferecer. São oferendas que às vezes a natureza exige, às vezes aquela entidade ou aquela divindade solicita que se colocam nos fundamentos dela, nos quatro caminhos que, por exemplo, encruzilhada, todo mundo, a maioria das pessoas acha que é exclusivamente de Exu. Ponto final. O Ogum também rege as comunidades. Entendeu? Os pontos de Exu, às vezes o miolo de Ogum. Então é exatamente, só existe um problema, é a falta do conhecimento. É a falta do conhecimento. Então, se você vê, como você também disse, uma vela preta acesa, uma vela vermelha acesa, uma rosa vermelha, aí lá e vê o leno lá com falo, com pênis, um dos fundamentos de Exu, né, para a fecundação e vida, fecundação é vida, e vê de repente um chifre, o que é? Magia negra, vai morrer um 10 ali. Aquele aqui está com rosa, uma vela vermelha, uma garrafa de champanhe, um falo em pé, vai morrer na hora. E não é assim. Com relação àquela união vegetal, ela se constitui uma instituição que desenvolve seu trabalho com base na doutrina espírita realmente? Na união vegetal eu não conheço profundamente, mas pelo que eu já li, inclusive do ponto de vista antropológico, acredito que esteja mais ligado inclusive a práticas xamânicas, não é? Mas é porque lá eu já conheci algumas pessoas que tiveram algumas experiências. Lá você tem também determinados transes, né? Algumas pessoas, por exemplo, podem descobrir que elas têm mediunidade, que é exatamente essa capacidade de diretamente estar relacionado com o plano espiritual. Eles têm uma presença de ervas, têm a presença de rituais, mas não tem nenhuma associação com o pensamento espírita ou com a doutrina espírita. Agora, no mundo de hoje, onde o conhecimento é globalizado, de fato é extremamente comum você ter pessoas que frequentem diversos lugares que tenham algum tipo de semelhança entre si. E aí isso acaba gerando um pouco dessa confusão do ponto de vista mais doutrinário. Mas a pergunta que eu queria também para provocar é, assim como a ideia de que o espiritismo é, digamos, de certa forma, mais elevado, né, do que as religiões de matriz africana, parece que também há uma ideia, não sei se deturpada, talvez culturalmente transmitida, de que o candomblé é de fato mais elevado do que a Umbanda, no sentido de raiz africana e no sentido de fundamentos mesmo, né? E acho que é interessante que nós conversássemos sobre isso, porque assim, parece que dá um status maior ser espírita do que ser do candomblé e da Umbanda, mas também dá mais um status ser do candomblé do que ser da Umbanda, ou seja, ser da Umbanda é um negócio complicado, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso. É por isso que eu digo somar mesmo. Dentro do movimento espírita, o Chico Xavier ele representa realmente um norte aqui no Brasil. E por conta da sua obra especial, das cartas psicografadas, dos mais de 400 livros, a gente brinca dizendo que ele inaugurou uma nova classe religiosa, que são os espiritólicos,
ou os espiritantes, a mistura de espírita com católico ou espírita com protestante. Então, nesse sentido, ampliou-se, digamos assim, uma aceitação maior da doutrina. E aí talvez, eu não tenho nenhum estudo sociológico para poder basear, mas talvez seja exatamente essa razão que a questão do status esteja maior. Além disso, se a gente parar para pensar nos últimos 20 anos, a maior emissora de televisão do Brasil trabalhou com algumas novelas com temática espírita propriamente dito. A Viagem, 1993, recentemente uma terminou aqui agora, aquela diretora de novela, Glória Pires, não é uma pessoa que de fato estudou, Glória Pérez, desculpa, ela é uma pessoa que de fato estudou a doutrina e dentro dos escritos dela, ela procura colocar isso. Então isso gera uma massificação e dessa massificação uma aceitação e provavelmente por conta disso esse maior status social. Mas nós temos hoje um bambolé, né? E o catimbolocô também. É um bambolé e o catimbolocô, não tem nada. Olha, eu penso diferente. A questão é mesmo de preconceito. Porque, como ele falou, vem da França. A Belle Époque estava incrustida dentro da construção do identitário cultural mundial. Ser negro, do que vinha do negro, era subcultura. E isso constrói assim, não, eu vou ser branco, de elite, da sociedade, intelectual, espírita. Acaba que nem entende que a doutrina espírita, né? Eu tenho um amigo meu que é Erasmo Lousada, e ele é lá do seu centro espírita, a gente conversa muito. E a gente desconstrói muita coisa. Tanto ele comigo como ele, a gente, né? Aí o que é que acontece? Essa questão ritualística é porque a Umbanda tem um certo. Nessa perspectiva aí. Nessa perspectiva tem um certo. Um pouco mais do certo. O Candomblé vem da África. Quando ele fala sobre esse negócio de sincretismo religioso, esse sincretismo não nasce no Brasil, não nasce nas Antilhas, não nasce na América. Esse sincretismo nasce em África. O europeu chega, o melhor formato de colonizar um povo é tirar as suas raízes. Globalização, rapaz. É um tênis da Nike. O que é que eles faziam? Pegavam o filho da realeza, levavam para a Europa, fazia a construção de identidade. Ele já tinha usado com outros povos, então fazia o sincretismo de fulano, do cicrano, de São Judas Tadeu com fulano de tal, de São Roque com São Lázaro, de São Roque, São Lázaro com Baloaê, Mongol e tal. Chega em África, eles vão ter um culto, mas trazendo informação mais branca. Se ele é filho do rei, é da realeza, é da elite, pessoa do povo eu vou acompanhar. E aí se constrói. Quando chega aqui, se fortalece, já vem lá para cá. Inclusive a construção não tem alma. Então o que vem do negro não é, nunca no Brasil, em lugar algum do mundo, o que vem do negro é construído como uma coisa límpida, fresca e agradável. É escuro, obscuro. E aí você vai dizer assim, mas e o Candomblé em relação ao Umbanda? Isso aí depende de como você se coloca. Eu conheço muitas pessoas que são de Umbanda, seguem a doutrina da Umbanda e fazem os trabalhos de Umbanda na perspectiva da Umbanda, leva a sua vida na fé e na caridade. Que é assim que a Umbanda se coloca. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É isso, eles levam a vida. O Candomblé tem uma outra perspectiva. Só que nós nos reafirmamos dioturnamente, enquanto negros, enquanto de descendência africana, enquanto filhos de realeza, enquanto detentores de um DNA real, de uma divindade mítica que vem de um outro mundo. Eu me acho o rei da Cocota Preta. Eu sou filho de Oxóssi, meu pai é rei de Quito. Se eu sou filho do rei, eu sou o príncipe. Mas o meu também sou filho deste homem. Pois é, só dá você tem realeza. Meu pai só tem filho bonito. Você chama, porque agora ele disse que eu vou informar. Você tem a raiz, eu também tenho a raiz. Todos têm a raiz. Agora, a Umbanda, como você já quer fazer de carta, Umbanda branca, não é verdade? Agora você fala, eu gostei, você disse que meu pai é rei de Quito. Exatamente. Então,
toda, né? Então tem que olhar e uma pergunta dele, mas realmente, principalmente eu acho que aqui no Ceará, espiritismo, não é espírito, não, sou espírito. Não é espírita kardecista. Umbanda, tem 7 batalhas sobre o candomblé. Realmente isso tem muita lei. Sobre o candomblé. Porque se antigamente, eu não sei se hoje está assim, quem tinha mais uma condição estava nas rodas de candomblé ou nas roças. Na Umbanda, você sabe disso, estava ali no Pirambu, estava ali no Maracanã, estava ali não sei o quê, estava o seu meninozinho lá com uma cuinha de cachaça, uma garrafa de cerveja na mão. Realmente, eu sou da roça do candomblé, de pai fulano de tal, de mãe fulano de tal. Não é? É diferente, você tem razão. Agora, Breno, em relação, eu sou budista, eu acho incrível a literatura que está à nossa exposição. Muita coisa. Estou encantada. E quanto ao candomblé, vocês também têm Muita coisa. muita coisa? Nossa, eu tenho mais de 100 títulos lá em casa. Minha mulher não aguenta mais porque eu quero mudar o livro. Eu Só queria- candomblé. Eu acho que uma coisa interessante que acontece é que esses estudos, porque é como se o espiritismo ele viesse todo de uma filosofia mesmo, de uma literatura, né, farta, e que até como ele se coloca, né, como uma doutrina que precisa ser, que as pessoas são convidadas a estudar, porque o próprio centro, né, espírita, ele já tem os espaços de estudo da doutrina. Então isso enfatiza e fortalece o espiritismo como uma filosofia, um estudo, e que, claro, como estudo amplia o conhecimento, amplia a visão, né? Mas o que é que eu vejo também? Tanto do candomblé, para mim, veio muito essa coisa do estudo. Hoje tem muitas pesquisas. Muita tropa, O meu professor de filosofia era do candomblé e ele foi um instigador muito grande desse É daqui? Não, sou da Bahia, mas eu comecei a fazer meu curso lá em Sergipe. E ele citava muito o Eduardo Brandi, que era um conteúdo muito rico, né, na simbologia para que a gente conhecesse. E hoje eu circulo com pessoas aqui que são do candomblé e que têm esse primor muito grande acadêmico para trazer esse conhecimento a nível de pesquisa para a academia. Então, eu acho que isso é uma coisa que contribui muito para uma visão e para esse conhecimento que se torna filosófico na medida em que o conhecer amplia as possibilidades das pessoas entenderem como é que se dá a prática, né? Então, eu acho que tem havido um crescimento muito intelectual também. Nós temos uma estratégia. Sempre o povo trazia o discurso de fora para dentro. O pesquisador vinha, nos assistia, apontava, escrevia, usava o terreiro e não fazia retorno. O cara ganhava lá os mestrados, doutorados, as publicações, ficava famoso, ia para a Europa, e o terreiro continuava lá, até que bater tambor, brigando com a polícia para poder existir. Aí as nossas pretas mães, muito espertas que são, começou a botar o ciclo da academia. E aí assim, por exemplo, minha mãe, ela tem nível médio. Minha mãe, eu acho que era escola normal, gente. Minha mãe de Santa, de Catimbó. A minha família tomou um outro rumo, eu e meus irmãos. Mamãe de sangue. Mamãe de sangue. É minha mãe mesmo. Eu saí dela, desde o momento. Lembra? Não sei se é o tempo dela, o Boa Francineide. Lembra da Boa Francineide de Jô Soares? Eu e minha mãe, quando era bem pequenininho, né? O que aconteceu? Eu me formei, meu irmão se formou, minha irmã se formou, eu estouro meu irmão em educação física, minha irmã em direito. A pesquisa, a minha, trabalho etnográfico sobre o terreiro do Ceará. O meu irmão, um trabalho sobre capoeira em Maltas e terreiro. E o trabalho da minha irmã sobre leis que discutem intolerância religiosa. Então, assim, a função da negra mãe do terreiro foi pegar aquele filho e botar para estudar, pô. Só tem uma ascensão. Eu tenho um irmão de santo mesmo, que chama Paulinho. Ele é
professor do Estado e tal, e ele é negro. E ele diz, irmão, aquele jeitão dele que é da Oxalá, irmão, só tem um jeito, tem que estudar para ser gente. Esse é o pensamento. Vai estudar mesmo para ser gente. E é isso aí que acontece. Hoje a gente fala de dentro do fato. Hoje a gente entende que o nosso espaço ancestral é um espaço de memória, um espaço de memória viva, que é aquele terreiro, uma construção identitária, que é um museu vivo, que nós temos que preservar, que a gente tem que trazer as pessoas para ver, que não é para passar dogma de fé, nem fazer proselitismo religioso, não há conversão, porque nós não partimos disso, porque é a estrutura familiar, mas nós temos que quebrar os paradigmas. Que as pessoas nos vejam, nos enxerguem com outros olhos. Né? É uma fera que é fera minha, fera que é fera minha. Mas deixa eu te E falar. olha com os olhos. Só de sair sobre o vídeo, eu não esqueço. Você viu naquele no vídeo do Candomblé? Eu prestando atenção aqui. Eu acho que foi lá já por fim, uma casa de Candomblé, e veio dar assim um assento, um ibá, e a imagem de São Sebastião, né? Aí eu. Ali é a aldeia do ancestral brasileiro, é a aldeia do caboclo. Não, porque até você ir na Bahia, o sincretismo, o Oxóssi é São Jorge na Bahia, só isso. As pessoas começam a falar do espiritismo e muitas delas se identificam não só com o catolicismo, mas com o protestantismo, né? de raiz, de família, e diz, não é religião, é uma filosofia de vida. Ou então eles não é ciência. Eu escuto muitos amigos que dizem, não, o espiritismo não é religião, o espiritismo é ciência. Né? Ou seja, ganha um status, porque a minha religião é católica ou é uma outra qualquer, né? Mas eu de vez em quando vou lá no centro espírita, porque aquilo não é religião, que aquilo é filosofia, aquilo é ciência. Né? Então assim, permite isso, mas isso também esconde um preconceito. De eu não me identificar como espírita, como religião, né? Porque as pessoas vão me ver com outro olhar. Né? E isso é reproduzível. Porque assim, olha, se o espiritismo, o que é que a gente pode considerar como religião? Né? Aquilo que me ajuda a religar com Deus. E se aquilo é algo próprio e que não tem outra identidade, com outro caminho, eu considero como religião. As pessoas consideram como seita, que também é um termo pejorativo, preconceituoso. Mas para a gente entender aonde é que eu me assumo como espírita, como religião, só nas pesquisas do IBGE, ou de fato isso é uma religião. Né? Então a gente precisa pensar muito nesse discurso de que é uma filosofia ou de que é uma ciência e não é religião. E por que eu me declaro dessa forma? Né? É interesse ou então o que é que eu quero de fato esconder? Né? E, por exemplo, como eu tinha preconceito com relação a Umbanda, porque eu achava que não tinha ninguém que era um bandista puro, né? Eu também tinha com relação ao espiritismo, até que eu encontrei muitos espíritas que não fazem questão de ir para a igreja para outra coisa a não ser para o centro espírita, e é ali que eles vivem, é ali que eles praticam essa religação e tentam se religar com a divindade. E é interessante isso, porque a gente acaba reproduzindo um discurso de preconceito e um discurso que de fato demonstra uma baixa autoestima, né? Porque se eu de fato não estou muito à vontade para dizer exatamente o que eu sou, e aí eu crio subterfúgios para fazer isso. Eu queria, só um pedacinho, eu queria só colocar uma coisa em relação às matrizes africanas, eu falo de todas. Do catimbó ao xambá, todas, Oió, Candomblé, Jurema, todas, vou falar todas, eu falar com o cachorro, falar todas, não se especifica, não se trabalha, não se discute uma linhagem de pureza, todas estão construídas em várias pertences. O Candomblé, mesmo o afro-baiano, ele tem uma dupla pertença com o cristianismo. Você faz a missa do santo católico e faz o toque do orixá. Né? Então, assim, aqui no Brasil nós não podemos discutir pureza, inclusive na doutrina espírita. Obrigado. Quando estava aqui ouvindo, quer dizer, me veio a cabeça, eu lembrei, quer dizer, exatamente a questão do status aumentar forte, só queria, talvez vocês não saibam, existem associações médicas espíritas,
por exemplo, quer dizer, que buscam exatamente unificar o conhecimento acadêmico e tudo, procurando reproduzir um modelo de Kardec, porque realmente quando Kardec pensa o movimento espírita, ele pensa qualquer coisa menos religião. Mas assim, ele tenta na época romper com aquilo que é estabelecido, que é a Igreja Católica, né? E o protestantismo também estava presente na França. Então, assim, ele quer fugir de toda aquela ritualística, ou então toda aquela obrigação de se fazer. Então, ele diz: olha, isso aqui não segue o ditame da religião oficial. Mas não é ruim, mas isso é religião. Se ele rompe com a religião instituída e traz oficial e traz um outro caminho, uma outra forma de fazer, é outra forma de fazer religião. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sempre entendi o espiritismo como uma construção. Lá e cá. Principalmente agora, eu estou trabalhando com um viés de cultura espírita muito massa. Filmes, os espetáculos de teatro, show de bola, um perco, bom valor, tem um festival massa. Mas entendo, se o cara faz um trabalho de troca de saberes, falando espiritualmente, consciente aqui e o consciente lá. E lá nós sabemos que dentro dessa nossa perspectiva espírita, lá está anos-luz na nossa frente. Não é uma forma de se religar, meu irmão? Como um divino que lá eles dizem, existe Deus. Não vou dizer que é Javé, Jeová, o Mareiro, não. Deus. Está lá. E aqui ele está dizendo que a gente pode ajudar vocês. Vamos trabalhar junto? Não é uma forma de se religar? Com a sua espiritualidade, com a sua fé. A tentativa de desvinculação da religião secular, da religião institucionalizada. Mas você cria, a gente pode denominar uma nomenclatura mais moderna, uma escola de pensamento que funciona assim como religião, dentro dessa perspectiva de religação, de transformação íntima, né, de reforma íntima, como a gente costuma dizer, com autoconhecimento, que foi lá o que a presidente da Federação Espírita Baiana aparece no vídeo, dentro especificamente de uma ética cristã, né? Porque um dos preceitos da doutrina é exatamente que Jesus é guia e modelo de toda a humanidade. Seria dentro de uma hierarquia espiritual, o único espírito perfeito a ter reencarnado aqui. E você vai romper uma tradição católica dentro de um conhecimento filosófico e histórico que até hoje é polêmico, a questão da reencarnação. Quer dizer, para muita gente, o cristianismo primitivo já aceitou a reencarnação, para outros não. E aí, exatamente dentro disso, Kardec toma isso não como dogma. Né, no Livro do Espírito, no item 222, quando ele vai discutir reencarnação, é muito engraçado, porque ele usa de argumentos filosóficos. Em nenhum momento ele vai para a religião. Então ele procura desenvolver um raciocínio lógico, que é aquilo que o permeou. Então, realmente, assim, a sua intenção, exatamente, todo homem é filho do seu tempo. No tempo dele, uma ciência positivista é realmente a intenção, não é de criar centros espíritas, mas de escolas, de estudos, onde se averigue, através de um pensamento lógico, racional, aquilo que supostamente os espíritos dizem. E ele deixa isso muito bem claro nesse item 222, né? Não aceitamos a reencarnação porque os espíritos nos falam. Nós o aceitaríamos se viesse da boca de qualquer mortal. Nós aceitamos a reencarnação, pois entendemos que filosoficamente é a única maneira de explicar determinadas coisas que até então não são explicadas. Então é em cima disso que ele vai fundamentar todo o seu pensamento. Quer dizer, hoje tem até palestrante que brinca, e aí eu encerro, porque as reuniões mediúnicas, na grande maioria dos centros espíritas atuais, elas são fechadas, ou seja, só pode participar membro. E aí tem por exemplo, o Clóvis Nunes, que é um dos principais oradores espíritas da atualidade, que ele vai dizer, olha, isso é o oposto do que fazia Kardec. Porque tinha médium dele que era criança, e a reunião mediúnica não era reunião de desobsessão, era reunião de investigação e estudo. Se você, como pesquisador acadêmico, por exemplo, procurar um centro espírita e disser, eu queria desenvolver um estudo dentro de uma reunião mediúnica, você vai encontrar sérios problemas, muita resistência. E aí, quer dizer, é o oposto do que fazia, porque Kardec questionava os espíritos como ele questionaria qualquer pessoa, exatamente dentro desse pensamento científico.
Muito bem, eu lamento, nós temos que encerrar, né? Nosso tempo já estourou, tinha prometido. Mas, Michel, deixa eu dizer, só uma Foi coisa. não. Não, por tudo isso que foi colocado aqui, eu acho importante também a pessoa se aproximar para experimentar. Porque por mais que existam, por mais que a gente fale, a gente só vai entender. Não significa se vincular a um terreiro, a um bando ou espiritismo, se a gente for. Eu gosto muito da fala do Sai Baba, que ele é espiritualista, e ele diz que o que move as pessoas para a religião é o amor. Mesmo a gente tendo visto aqui no Vida que é a dor que leva a gente para o espiritismo, para a Umbanda, para o Candomblé. Ninguém chega lá dizendo, eu vim para aqui porque eu quero servir, né? Que até isso me fez trazer algumas reflexões. Tem Mas, gente que faz. sim, Muitas. sim, mas Mesmo porque nós não somos doutrinas, a gente não fica cooptando o povo, não. É questão familiar, cantar um bando. E quando ele começou a me falar, eu comecei a entender que também a doutrina espírita parte por esse processo. Mas essa questão do servir, o servir ao divino, dentro de uma comunidade tradicional de matriz africana, ela acontece no cotidiano do seu ser. Você vai para servir, não é o divino, você vai para servir o coletivo. E o divino está em sua princípio. por exemplo, é o que me move hoje para a Umbanda, mas não foi o que eu vivenciei. E não é o que a gente vê na maioria. Eu também trabalho com pessoas que me buscam muito na dor e pedem essas indicações de onde é que eu posso ir para buscar ajuda. Então, isso está sempre vinculado a uma religião por causa da dor. Sim. Quando você tem a tendência, o ideal é que a gente amplie essa visão, inclusive porque é no servir que vem um outro nível de cura, de percepção e de ampliação dessa função do amor também que a religião tem, entendeu? Eu queria entregar as declarações, dizer da minha felicidade, lendo Marcos e Bernardo, da minha felicidade de partilhar com vocês isso.